Quando eu falo em sombra, o que é sombra? Sombra é a mecha que eu deixo e essa mecha que eu vou descolorir é luz. Então a gente sempre trabalha com jogo de sombra e luz para esse cabelo ficar mais iluminado. Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Elaine Ayala, sou especialista em cabelos loiros e hoje nós estamos aqui no quadro Terça com Propósito. Já estou aqui com a minha modelo, Adriane, a gente está colocando uma mecha teste e hoje vai ser então uma transformação de cabelo loiro. O cabelo dela está um pouco sensibilizado aqui nas pontas, ela tem uma base já clara na altura de um 6. E ela gosta de um cabelo platinado, um cabelo puxando para o cinza. Então a gente vai cortar aqui as pontas do cabelo e eu vou fazer um retoque de raiz, mantendo os contornos mais iluminados, mais evidentes e preservando então esse comprimento e pontas. Eu vou iniciar então com o corte. Sempre quando a cliente vai fazer uma descoloração, mechas, eu gosto de cortar o cabelo da cliente no seco. Então eu não lavo antes o cabelo e nem deixo para depois das mechas, porque você pode correr o risco de tirar todas as mechas e também eu acho que a gente consegue ver muito melhor o acabamento desse cabelo, para não ficar com nenhuma ponta. Então eu sempre corto no seco, eu sempre tiro as pontas e depois, se necessário, quando a gente lavar, quando a gente finalizar, então eu venho tirando mais alguma ponta e finalizando esse corte. Porém, eu sempre indico a gente iniciar o corte no cabelo seco. Eu finalizei então o corte. Eu tava com a mecha teste aqui, deixa eu mostrar pra vocês o fundo de clareamento. Olha só, aqui ele abriu na altura de um 8, ele tá super resistente, porém a ponta, como eu disse, ó, ela está mais sensibilizada. Então a gente vai ter que ter muito cuidado com essa ponta, somente fazer uma limpeza. E aí, como ela gosta de um cabelo bem claro, eu vou deixar o fundo de clareamento então na altura de um 9 e um 10. O que é a altura de clareamento 9 e 10? Ela não pode ter mais nenhum resíduo alaranjado nem amarelado. Praticamente o fundo branco para depois então eu colocar o pigmento cinza e ele se revelar nesse cabelo. Eu gosto então de iniciar pela frente porque a frente é como se fosse a fachada, é onde o cabelo ele tem que estar mais bonito, é onde a cliente vai ver o cabelo. Então pode acontecer qualquer coisa da cliente ter que sair antes, de não ter dado o tempo, né, o tempo de pausa da mecha, então por isso que eu gosto de iniciar pela frente, que essa parte já está garantida e depois então eu passo para a parte de trás. Eu faço isso sempre aqui nas minhas clientes e funciona. Até porque a parte de trás também é uma parte onde aquece mais, então esse cabelo vai agir mais rápido. E também se eu precisar usar um AX controlado, o que é um AX controlado? Eu sempre inicio com 20 volumes, porém se eu precisar usar o 30, aqui a parte de trás geralmente é onde o cabelo é mais natural, é um cabelo mais saudável. Então eu utilizo um AX mais fraco na parte da frente e na parte de trás então eu posso utilizar um oxidante mais forte se esse cabelo me permitir. Porque o que eu vejo que a maioria dos cabeleireiros fazem, começa pela parte de trás, onde o cabelo é mais saudável, onde o cabelo é mais resistente com um oxidante baixo, e quando chega na frente, que o cabelo já está mais sensível, que é esse cabelinho aqui que é mais fino, o contorno do rosto, então usa um oxidante mais forte e o cabelo da cliente acaba sempre ficando quebrado na parte da frente. Então, como eu disse, aqui no salão, com as minhas clientes, eu sempre inicio pela parte da frente. E eu não me atento muito a divisões. Eu sempre então vou repartir aqui a parte da frente, o cabelo no meio, eu divido em 2 quadrantes e a parte de trás. Então eu inicio pela frente, nesse cabelo eu vou fazer um contorno mais evidente, tanto na frente do rosto como na parte de trás. O que é o contorno então? O contorno aqui, ó, mostra lá, Maria. O contorno é onde vai iluminar todo aqui o rosto da minha cliente. Porém, aqui a parte de trás eu também tenho que contornar para ele fazer esse acabamento. Senão ela fica iluminada aqui, quando a gente joga esse cabelo para frente, aqui não tem luminosidade. Então eu vou fazer todo esse contorno mais iluminado. E aí depois então eu vou deixando sombra no cabelo dela. E o que é sombra? Eu vou explicar aqui então um pouco o princípio, para a gente entender o princípio da mecha, para ficar mais claro na montagem quando eu falar de que forma que eu vou fazer. Então quando eu pego uma mecha fina, é uma mecha em código de barras, onde eu vejo a outra parte da minha mão. Então quando é uma mecha em bloqueio, então ela vai ser uma mecha grossa, que eu não vejo a palma da minha mão do outro lado.
Quando eu falo em sombra, o que é sombra? Sombra é a mecha que eu deixo, e essa mecha que eu vou descolorir é luz. Então a gente sempre trabalha com jogo de sombra e luz, para esse cabelo ficar mais iluminado. Então a sombra é a mecha que eu deixo no cabelo da cliente. E o que é a profundidade? A profundidade é de onde eu vou eriçar esse cabelo. Então se eu eriçar aqui, ó, da metade para a raiz, isso aqui vai me dar profundidade. Então todo esse cabelo que voltar vai ser a profundidade da mecha da minha cliente. E quando eu trabalhar com contraste, o que é contraste então? Quando eu pego uma mecha e eu vou costurar. Então as mechas do lado vai me dar o contraste. Então quando a gente entende isso, fica mais fácil da gente montar o cabelo da nossa cliente. Então no cabelo dela eu vou fazer um contorno mais evidente. O que é um contorno? São mechas finas, uma seguida da outra, sem deixar sombra. E no restante então do cabelo, eu vou eriçando bem próximo da raiz, para dar uma explosão de cor mais perto, porém eu vou deixar uma sombra em todo o cabelo e eu vou mostrar aqui o passo a passo para vocês. Então aqui no cabelo da Adriane eu vou usar em toda a cabeça o oxidante de 20 volumes, porque ela não tem progressiva, como eu disse, essa ponta ela tá mais sensibilizada. Eu vou iniciar aqui então um contorno diagonal para frente, como eu disse aqui, ó, a divisão da cabeça. Então eu venho aqui da altura do nariz e divido esse cabelo na metade em 2 quadrantes e depois a parte de trás. Então eu vou iniciar aqui primeiro com uma mecha fina, sem deixar sombra, uma diagonal para frente. Como eu quero esse contorno então mais evidente, eu vou eriçar bem próximo à raiz. Eu vou dar profundidade próxima à raiz, olha só tirando os cabelinhos novos. Pode passar um pouquinho para mim, não precisa. E aí eu vou ter muito cuidado com essa ponta onde estiver descolorida. Então eu aplico aqui na metade da minha mecha e eu vou levando, quando o pincel ele já está limpo, com pouco produto, para eu não criar manchas nessa raiz. O que faz a mancha? Quando a gente enche de produto aqui nessa raiz. Quando a gente fecha o papel, então ela infla. E aí aqui que ele está levemente descolorido, então aqui toda essa mecha eu vou depositar produto e aqui eu venho e dou uma leve varrida, porque também se eu não passar produto aqui, essa mecha ela vai ficar marcada. Então onde está natural eu deposito e aí quando vem levemente essa pontinha descolorida, eu dou uma varrida com pouco produto. Então a segunda mecha, diagonal para frente, uma mecha fina novamente, eu não vou deixar nenhum intervalo de cabelo natural, não vou deixar sombra. E a profundidade é bem próxima da raiz. Só eriçando praticamente os cabelos novos. Seguro firme aqui essa mecha para ela não deslizar, bem próximo lá à raiz. Aí aplico meu produto na metade dessa mecha e eu vou subindo com o pincel, com pouco produto. E aqui onde está descolorido eu dou uma leve limpada. Essa mecha aqui está mais escura, então eu aplico em todo ela. Como eu quero aqui um contorno mais evidente, eu vou fazer 3 mechas de contorno sem sombra. Porém, agora a terceira mecha, eu vou eriçar ela um pouco mais da metade, para ficar um acabamento e não ficar marcado aqui o meu contorno. Então, as outras eu ericei aqui da raiz, essa eu vou eriçar da metade. Então, ela vai vir mais profundidade para fazer o acabamento nessa mecha.
Então, eu finalizei aqui com 3 mechas. Aí agora eu vou pegar uma mecha mais grossa e eu vou começar a deixar sombra nesse cabelo. Então aqui eu peguei uma mecha de 2 dedos. Essa parte eu deixo de sombra. Pego a mecha fina e eriço próximo à raiz. Aí agora eu volto aqui o contorno, então eu gosto sempre de fazer esse acabamento aqui onde às vezes a cliente tem uma entrada, então a gente segue conforme o crescimento do cabelo da cliente. Então esse aqui é a junção desse contorno da lateral com o contorno da frente. Aqui eu vou eriçar próximo à raiz. Aqui eu vou pegar mais uma mecha deixando sombra. Então eu pego uma mecha de 2 dedos, deixo uma de sombra e a outra vem próximo à raiz. E eu vou seguindo aqui conforme o crescimento do cabelo da minha cliente, olha só. Então agora eu vou vir aqui e pegar a primeira mecha aqui da frente, ó, do contorno. Então aqui eu pego uma mecha fina. E eu vou fazer aqui também 3 mechas para contornar. Tiro os cabelinhos novos ali e eriço bem próximo. Quero esse contorno bem perto da raiz. Seguro a mecha firme aqui com a ponta dos dedos para ela não soltar, ó, eu posso mexer o papel, ela não desliza. Pego o produto, eu sempre começo da metade da mecha e vou indo para a raiz. E aqui onde já está mais descolorido, dou uma leve pincelada com pouco produto. Agora, segundo contorno sem sombra aqui da frente. Uma mecha fina. Eu vou eriçar próximo à raiz. Eu tenho que ter a quantidade de cabelo do mesma ponta a outra, a mesma quantidade. Eu não posso ter mais de um lado e menos do outro, porque senão essa mecha ela não vai descolorir por igual. Ericei. Olha só, aqui tem menos cabelo, ó, ficou mais fina. Então eu vou voltar e eriçar menos essa parte. Então eu vou separar. Eu eriço essa aqui mais perto da raiz, junto novamente essa aqui que tem mais cabelinhos novos, e vou eriçar ele mais perto da raiz.
Então, a segunda mecha do contorno da frente. Agora eu vou para a terceira mecha. A terceira mecha, da mesma forma da lateral, eu vou eriçar ela um pouco mais, para ela dar o acabamento e não ficar todas as mechas na mesma altura. Então, eu venho mais ou menos aqui da metade do cabelo dessa mecha. E essa mecha, então, vai ter mais profundidade, mais cabelos eriçados. Finalizei então aqui meu contorno com 3 mechas, agora eu volto aqui para a lateral, fazendo a mecha na horizontal. Aqui eu deixo sombra e eriço a mecha pertinho da raiz. Essa frente onde a gente faz é onde a gente tem que, como eu disse, se preocupar mais, porque é tudo isso que vai dar o acabamento no cabelo. Não tem por que a gente se preocupar muito em fazer mechas aqui, porque essas mechas, mesmo que a gente faz desenho de mechas, elas não vão aparecer. O que aparece é somente o contorno quando a gente prender o cabelo e essa parte da frente que faz todo o acabamento. Então, por isso, se preocupar muito em fazer o cabelo aqui, e aqui não importa desenho de mechas, porque ela não vai aparecer, somente as pontas do cabelo. Aqui eu vou separar então para fazer o acabamento com essas 3 mechas num triângulo. E eu vou seguir aqui até em cima, na horizontal, e deixando sombra. Acho que eu vou precisando de um degrau. Uhum. Deixa eu fazer essa. Quando eu chego mais aqui em cima, então a sombra que eu deixo, ela é muito mais fina do que aqui embaixo, porque é aqui que vai aparecer muito mais. Então eu tô pegando mais mecha clara e deixando menos sombra. Porém aqui o intervalo foi maior. E eu inicio bem próximo à raiz, tirando somente os cabelos novos, uma mecha fina, que ela é mais fácil para descolorir, o risco de você manchar é muito menor. Aí que é a última, eu deixo uma sombra. Agora eu vou lá para outra lateral e fazer tudo da mesma forma que eu fiz esse lado aqui. Agora aqui, então, essa lateral eu já finalizei da mesma forma que essa lateral aqui, que é a outra lateral. Então, o contorno foi feito de 3 mechas aqui na frente, mais 3 aqui, depois deixando sombra. E eu finalizei aqui, ó, sobrou um triângulo para fazer o acabamento do contorno. Agora, esse aqui eu vou tirar mechas finas e eu vou deixar um contraste e eu vou eriçar próximo à raiz. Então, como eu expliquei no início, o contraste não é sombra nem profundidade. É quando eu vou deixar algumas mechas soltas. Então, eu vou vir aqui eriçar da ponta, porém bem próximo à raiz, e eu vou tirar alguns filetes de mecha onde eu vejo que está mais grossa. Para se diferenciar do contorno da frente. E eu vou fazendo assim até finalizar.
Imagino que esse triângulo aqui vai dar mais umas 4 mechas. Aplico próximo à raiz. Gosto de dobrar assim o papel para lateral, para não ficar no rosto da cliente. Então, pego uma segunda mecha fina. Eu eriço ela primeiro, para dar aquela profundidade. Depois eu venho tirando algumas mechinhas. Poucas mechas, não precisa ser muito. Eu preciso ter mais luz do que o contraste. Duas mechas, porque eu não conto aqui, vai dar 2, 3 ou 4 mechas. Isso depende da quantidade de cabelo que a cliente tem, até onde você deixou esse triângulo. Aqui, ó, eu deixei aqui as mechas em linhas retas que eu fiz a lateral, que coube no meu papel. E aqui eu fiz 3 mechas de contorno e sobrou esse triângulo aqui. Então vai depender da quantidade de cabelo aí que a sua cliente tiver para você finalizar. Então, você vai fazer mechas finas, independente se for 3, 2 ou 4 mechas. E conforme eu vou chegando mais próximo do acabamento aqui, eu vou eriçando mais essa mecha. Eu não eriço todas da mesma altura. Eu comecei mais próximo da raiz, depois eu vou indo mais próximo da ponta, para dar mais profundidade também. Porque esse cabelo aqui eu não vou esfumar. Eu vou mostrar o resultado para vocês, como ele não vai ficar com marcas. Até porque o esfumado, ele não é para tirar manchas nem marcas, ele é somente para fazer o acabamento. Porém, nesse aqui eu quero fazer para vocês verem que é possível a gente fazer um cabelo sem manchas e sem esfumar ou apagar a raiz. Aqui sobrou uma mecha bem fina, olha. Então eu vou vir eriçar mais da ponta, vai dar mais profundidade. E eu vou tirar só algumas mechas. E aí eu finalizo aqui a minha parte, as laterais e a parte da frente aqui do cabelo da minha cliente. E aí eu vou passar então para a parte de trás e eu vou iniciar da mesma forma que eu fiz aqui. Contorno com 3 mechas em sequências finas, sem sombra. E aí depois eu continuo deixando sombra. Tá na parte de trás, eu vou fazer 3 mechas aqui, 3 mechas na lateral, 3 mechas na outra lateral. Eu vou seguindo conforme o crescimento do cabelo da minha cliente. Então, eu vou pegar a mecha fina. E aqui, tiro esses cabelinhos novos. Eu eriço mais próximo da raiz. Aí eu venho pra lateral, da mesma forma, uma mecha fina. Tiro o crescimento. E eriço aqui próximo à raiz. Segunda mecha de contorno, sem deixar sombras.
Mecha fina. Seguindo então, fiz duas aqui nesse lateral, duas nessa outra. Aqui só tem uma ainda, então vou vir para a segunda mecha aqui na parte de trás. Sem sombra. Como eu disse, eu vou fazer um contorno de 3 mechas, então já vou pegar a terceira mecha. E depois eu volto para as laterais fazendo a terceira em cada lateral novamente. Essa eu posso iriçar ela um pouco mais da ponta. Vou vir para essa, fazer a terceira dessa lateral, sem sombra. Que é o que vai aparecer quando ela puxar esse cabelo para frente. Iriço mais da ponta, essa terceira mecha. Finalizei o contorno, então, todo em volta aqui na cabeça, na parte de trás, seguindo de 3 mechas sem sombra, mechas finas. Agora, como eu disse, a gente não precisa se preocupar em fazer tanta mecha, tanto desenho de mecha aqui, porque ele não vai aparecer. Então, agora eu vou seguindo assim até a gente finalizar. Então, eu sempre vou fazendo uma aqui em linha reta, depois 2 diagonal, deixando sombra. Aí, quando eu chegar aqui nessa parte, eu vou eriçar um pouco mais, para eu dar mais acabamento e atrás não ficar marcado. A cabeça praticamente toda montada. Aí sobrou uma mecha aqui, olha, fina. Então, eu não vou mais fazer na lateral, eu só vou indo aqui, seguindo ela reta aqui até o topo. Porém, essa parte de cima é onde geralmente o cabelo ele fica mais danificado. Então, eu vou deixar menos sombra, para ela se sentir mais loira, e mais profundidade, para não marcar na raiz. Então, a sombra é a mecha que eu vou deixar de sombra. Tô deixando ela mais fina que as outras.
E a profundidade, então, é o eriçado. Olha só, aqui a mechinha tá mais sensível. Então, eu vou dar mais profundidade. Vou colocar todos esses cabelinhos que estão mais danificados, eu vou eriçar eles. E eu vou seguir assim até o final das mechas. Sempre próximo à raiz, cuidando com as pontas que já estão descoloridas. Eu deixo a pontinha para fora. Se esses cabelinhos aqui que eu ericei me atrapalhar, eu coloco um clipe aqui pequeno, que ele me ajuda a segurar. Tiro mais uma mecha. Deixo uma mecha fina de sombra. E vou dar mais profundidade, eriçando mais. Essa última mecha eu vou pegar toda ela, eriçar bem da ponta e vou tirar um contraste para não ter risco de marcar nada. Esse loiro aqui, ele fica muito evidente aqui na parte de trás. Então, agora finalizei toda a cabeça. Eu vou olhar a primeira mecha, como que tá o clareamento. Olha só, tá abrindo bem, mas ainda não chegou no tom que eu falei. Ele ainda tem um residual amarelo. Olha as pontas que eu disse que a gente só dá uma pincelada, ela ainda tá saudável, porém aqui ainda tem resíduo de pigmentos amarelos. Então, vou deixar mais um pouco, depois eu vou vir abrindo esse papel para fazer uma reaplicação. Já chegamos aqui então no fundo de clareamento ideal, não tem mais resíduos de amarelo, olha só, tá bem clarinho. Agora a gente vai passar pro lavatório, lavar esse cabelo, estabilizar o pH, tratar e fazer a tonalização. Já lavamos então agora o cabelo da Adriane e a gente vai tonalizar com 901 mais 1069, pigmento violeta mais o cinza, para ficar com o cabelo bem clarinho.
E aqui então está o resultado do cabelo. Olha que maravilhoso que ficou. Olha só esse contorno super iluminado, uma cor puxando aí para o acinzentado, sem nenhuma marcação, sem nenhuma mancha, cabelo muito saudável, brilhoso. O que você achou, Adri? Gostou? Amei, ficou melhor do que eu esperava. Ai, que bom.